Boa tarde, irmãos da Escola Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para realizarmos o estudo no grupo Irmão de Célia Lúcius, que acontece nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras, principalmente nesse mês, que é um mês muito especial para todos nós, por ser o aniversário da Escola Jesus Cristo, do plano espiritual e do plano físico. Quantas doces lembranças vêm ao nosso coração pela sintonia que estabelecemos uns com os outros e com os amigos e benfeitores espirituais da nossa escola. Na escola existe uma tradição muito positiva, que é relembrar no mês de aniversário dos que participaram e participam efetivamente da sua história. E por causa disso, estamos nos beneficiando com inspiradíssimas e emocionantes aulas, estudos e pregações. E com a vantagem ainda da tecnologia, que nos proporciona revê-las várias vezes. Flávio nos trouxe o retrato espiritual de Kardec, falou sobre São Lucas. Jorge Damas nos lembrou a vida de São Francisco de Assis. Dona Hilda, a história da Escola Jesus Cristo, do plano espiritual, lembrando Nina Aroeira, Santa Margarida Maria Lacoque. Glenda, com as suas memórias do coração, nos lembrou o professor Clóvis e seu Rubinho. E foi até assistindo a pregação de Glenda que eu tomei conhecimento de que esse grupo de estudo Irmãos de Célia Lúcius foi fundado por seu Rubinho na intenção de atender a um desejo do professor Clóvis, que era manter a Escola Jesus Cristo aberta todos os dias da semana para acolher as pessoas. Então, como é proveitoso para todos nós relembrarmos essas histórias, revê-las várias vezes, né? Como eu falei, por meio da tecnologia, hoje isso é possível. O professor Clóvis, ao escrever o livro 30 anos com Chico Xavier, ele disse que fazia isso não com a intenção louvaminheira de fazer elogios em excesso, mas com o desejo de registrar aquela vivência com vistas para o futuro. Porque as histórias dessas grandes almas, elas nos inspiram a ter pensamentos melhores, mais edificantes, nos ajuda a pensar até que é possível uma vida de dedicação ao Evangelho e ao bem comum. Então, que possamos colocar nosso coração sempre em gratidão por tantas abençoadas lembranças. E como preparação para a nossa oração inicial, eu vou ler um parágrafo do livro A Rocha dos Séculos, escrito pelo professor Clóvis Tavares. Nós não contribuímos em nada para o nosso surgimento dentro da casa do Pai. Não contribuímos em nada para o nosso nascimento no universo. Deus nos criou simplesmente. Deus nos criou sem participação nossa, sem auxílio nosso, sem adjuntório nosso. Mas agora, para o nosso aperfeiçoamento, depois da nossa queda ou das nossas quedas, Deus nos quer salvar. Deus nos quer redimir com o nosso auxílio, com a nossa cooperação. Aquele que nos criou sem nós não nos quer salvar sem a nossa participação. Nós vamos participar agora da obra do nosso aperfeiçoamento, da obra da nossa volta para Ele, do nosso retorno a Ele. E para a nossa prece, peço licença para ler uma oração feita por seu Rubinho em uma pregação dedicada ao professor Clóvis, que está registrada no livro O Discípulo Fiel. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus,
Aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, louvando o Teu santo nome nesta tarde, nesta casa que foi edificada sobre a rocha pelo nosso irmão Clóvis Tavares. E por isso mesmo, Jesus, nesse dia, endereçamos ao Seu coração amoroso todo o nosso sentimento, toda a nossa vida em Cristo, unindo os nossos corações e as nossas mentes para que chegue ao Seu Espírito valoroso as vibrações de todos os Seus amigos que Ele deixou na retaguarda. Por isso nos abençoa, Mestre, e guarda-nos na Tua paz, que essa escola possa continuar recebendo a ajuda dos benfeitores espirituais que sempre a guarneceram e que sempre providenciaram para que essa obra continuasse nos Teus caminhos, auxiliando-nos e amparando-nos nos caminhos da vida. Por isso, Senhor, agradecemos-te a Ti e a esses benfeitores espirituais que são muitos e que permanecem orientando e dirigindo para o alto o pensamento de todos os irmãos que trabalham nessa casa. Agradecemos-te a oportunidade de estarmos aqui uma vez mais juntos, Senhor, para nos aprofundarmos nos pensamentos cristãos que elevam as nossas almas. Em Teu nome, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nosso estudo dessa tarde é a mensagem de Emmanuel, Firmeza de Fé, e se encontra no livro psicografado por Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Firmeza de fé. Um tema muito oportuno nesse mês, porque nos faz meditar o quanto a Escola Jesus Cristo e a doutrina espírita têm tido um papel fundamental na nossa fé. Oportuno também, porque nos faz analisar a forma como imaginamos a nossa fé, como a construímos e como a vivenciamos, se realmente a nossa fé está afinada, está em sintonia com os princípios cristãos que estudamos e aprendemos na nossa Escola Jesus Cristo. A mensagem é a interpretação de Emmanuel para o versículo 13 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. O versículo 13, ele faz parte da parábola do semeador, que segundo o professor Clóvis, é a parábola básica para o entendimento de todas as outras parábolas. O professor Clóvis, ele diz, se não a entendermos bem, dificilmente entenderemos qualquer outro ensinamento do Cristo. Então, meus irmãos, antes de lermos a mensagem de Emmanuel, vamos lembrar da parábola, porque ela é um exemplo do método de ensino de Jesus, que era o de utilizar os elementos mais comuns, mais conhecidos pelo povo no seu dia a dia. Porque, segundo o professor Clóvis, entendendo a parábola, entenderemos, grande parte dos ensinamentos de Jesus. Então, Lucas narra que Jesus, ele se ajuntou perto dele uma grande multidão, formada por pessoas que vinham de todas as cidades. Então, Jesus senta e conta que um semeador saiu a semear. Por que Jesus falou dessa forma? Porque naquela época não havia agricultura mecanizada como existe nos dias de hoje. Então quem semeava era o próprio agricultor, que semeava após arar o solo. Então olha só, uma imagem familiar àquelas pessoas de comunidades rurais. Então, conta Jesus que uma semente caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Por que isso? Porque naquela época não havia estradas pavimentadas
como existe nos dias de hoje. O que havia era picadas através dos campos, aqueles caminhozinhos por meio dos campos. Então, a semente caiu e foi pisada. Por quê? Porque era por aí que os viajantes passavam. E de tanto passar pelos caminhos pequenininhos, né, eles iam pisando, deixando o chão endurecido. Então a semente caiu, o chão estava endurecido de tantas pessoas passarem por ali, não penetrou, vieram as aves do céu e a comeram. Jesus conta que a outra semente caiu sobre uma fina camada de terras que estava sobre as pedras. A Palestina é uma região muito pedregosa. Então, aquela terrinha onde a semente caiu, o calor da rocha fez a semente brotar rapidamente. Mas também, como era pouca terra, essa terra secou depressa, sem a água, os brotinhos murcharam. Uma outra semente caiu sobre os espinhos e Jesus conta que ela ficou sufocada. Por quê? Porque quando os espinhos crescem, eles crescem em forma de touceiras muito grandes que são difíceis de erradicar. Então, elas caíram ali naquele meio e foram ficando sufocadas pelos espinhos. Quer dizer, tudo elementos conhecidos pelas pessoas. E por fim, conta Jesus que outra semente caiu em terra boa. Porque mesmo, como eu falei, o solo da Palestina sendo pedregoso, ele também é muito rico em nutrientes. E quando devidamente irrigado, ele também produz grandes colheitas, que era o caso desse solo. Era uma terra boa, era irrigada, então a semente ali brotou. Então essa parábola foi a parábola que Jesus contou. Mas após contar a parábola, Jesus também a interpretou. Ela é uma das poucas parábolas interpretadas por Jesus. E como que Jesus a interpretou? Ele falou que a semente é a palavra de Deus, são os seus ensinamentos, que são semeados em todos os terrenos, quer dizer, em todos os corações. E cada terreno, cada coração recebe a semente, recebe a palavra de Deus de uma maneira. Quer dizer, o semeador, ele semeou em todos os terrenos, ele não fez seleção, que é o que Jesus faz. Jesus também, sendo esse semeador da palavra de Deus, demonstrava com a parábola que ele semeava a parábola também em todos os corações, sem fazer distinção. Então, a mensagem de Emanuel, ela vai ser uma reflexão do versículo 13, que será a interpretação de Jesus sobre aquela semente que caiu no segundo terreno, sobre a pedra. Jesus, ele irá mostrar que a resposta que os seres humanos dão por meio das suas atitudes é que é o indicador de como é o terreno, de como se encontra o coração no momento em que se ouve a palavra. Então Jesus ele fala o seguinte: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Por isso, meus irmãos, que o título da mensagem de Emanuel, interpretando esse versículo, é Firmeza de Fé. Então, vamos ler a mensagem na íntegra e depois a gente vai analisando. Firmeza de fé. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus de vez em quando a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo mestre certa vez a rocha viva de fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sob a pedra
os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos sem pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões do trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Então agora vamos analisar os pedacinhos dessa mensagem de Emmanuel e ver o que Emmanuel tem a nos dizer. Então Emmanuel, ele começa a mensagem apresentando dois significados para a palavra pedra. Ele usa uma imagem simbólica, que é quando se implica algum significado à palavra além do seu significado imediato. Quer dizer, ele não fala da pedra no sentido literal, como um mineral, mas ele fala da pedra no primeiro momento, significando impedimento, e no segundo momento a pedra significando firmeza. Então, para tornar o exemplo da pedra impedimento mais palpável, eu lembrei do poema de Carlos Drummond de Andrade, muito famoso, No Meio do Caminho, em que ele diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, o simbolismo disso significa que as pedras podem ser entendidas como obstáculos ou problemas que as pessoas encontram na vida e que podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso. No caso até de Drummond, eu pesquisei lá, muitos teóricos interpretam que essa pedra no meio do caminho dele eram os parnasianos, pessoas de outra escola literária que estavam impedindo o desenvolvimento de uma arte que Drummond achava mais acessível, mais inovadora. Então, a pedra simboliza impedimento. Bem, então tá lá, a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez, impedimento. E continua Emmanuel. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Então, nesse parágrafo, a pedra significa firmeza. Ele ainda dá o exemplo. Jesus, certa vez, chamou Pedro de rocha viva da fé. Então, para também nos ajudar a entender esse simbolismo da pedra firmeza, eu gostaria de usar alguns conceitos do professor Clóvis na sua pregação A Rocha dos Séculos. Ele diz que Jesus é a rocha dos séculos. Por quê? Porque tudo passa, mas o Cristo permanece. Quer dizer, seus ensinamentos são firmes, não se alteram com as circunstâncias. E ele, o professor Clóvis, muito direto nas palavras, nessa pregação, ele orienta que todos nós devemos, como homem construtor que somos, começar a construir aqui mesmo, nesse mundo, a nossa vida eterna sobre a rocha eterna dos séculos. Quer dizer, construir a nossa vida fundamentada na firmeza dos ensinamentos de Jesus. Continua Emmanuel. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sob a pedra
os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Quer dizer, aqueles que estão sob a pedra, isso significa que aqueles que têm o contato com Jesus, porque ele é a rocha dos séculos, né? Que recebem seus ensinamentos com a alegria, com prazer, mas não têm as raízes em si mesmos. São aqueles que não são firmes. Então o professor Clóvis diz que a palavra penetra um pouco no coração dessas pessoas. Elas acham a palavra bonita, se encantam, mas não são constantes nas suas atitudes. Então, sobrevindo as tribulações, sobrevindo os problemas, as tentações, como diz Emmanuel, a época das tentações, elas caem. Continua. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Esse parágrafo que eu achei muito forte. Emmanuel diz que muitas pessoas estranham as tentações, né, os problemas que acontecem na vida, né? Nós estranhamos os problemas que acontecem na nossa vida, mas que essas tentações devem ser consideradas experiências imprescindíveis. Experiências, meus irmãos, que não se pode evitar. E por que nós não podemos evitar essas experiências, a princípio, tão desagradáveis, que nos farão sofrer? Porque nós precisamos delas para a nossa evolução. Sabemos, por meio dos ensinos de Kardec, que ainda somos espíritos imperfeitos em um mundo de expiação e provas, vivendo diariamente o dilema que Paulo fala em Romanos capítulo 7, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, a forma de aprendermos a tornar o nosso coração um solo fértil, de construir a casa sobre a rocha dos séculos, é com as experiências desagradáveis que acontecem na vida, com as tentações. E quem explica muito bem essa dinâmica é o professor Pietro Baldi, no seu livro A Lei de Deus, quando ele fala que os erros e as dores nos ensinam muitas coisas. Está no capítulo 14. Ele diz assim, o livro A Lei de Deus: os sofrimentos não são inúteis. Por intermédio deles, o homem toma conhecimento e vê como custa caro ser mal. E ele, o professor Pietro Baldi, ele exemplificará como que a lei de Deus perfeita atua estimulando a nossa evolução por meio dessas tentações, por meio desse sofrimento. Aproveitando as experiências no mal. Olha só o que a lei de Deus faz. Ela aproveita essas tentações, esses sofrimentos, faz o homem aproveitá-las, aliás, né? Essas experiências no mal para converter o homem ao bem. Então, no capítulo 14, o professor Pietro Baldi diz o seguinte: vejamos assim qual é a posição do homem comum no mundo, que ainda não vivendo a lei, é impulsionado a vivê-lo. Então ele vai pegar o exemplo das bem-aventuranças e vai fazer o contrário. Olha que coisa muito bonita e interessante. Bem-aventurados os soberbos, porque eles terão de sofrer tantas humilhações até aprender a lição da humildade, e assim deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que gozam demais, só pensando em si e para além dos limites razoáveis, porque terão de sofrer necessidade e abandono, até aprender a regra da justa medida e do amor ao próximo, e então eles serão consolados. Bem-aventurados os prepotentes e ferozes, os guerreiros, porque de
tanto serem esmagados pela prepotência, ferocidade e agressão dos outros, que se tornarão mansos e então herdarão a terra. E ele vai descrever várias bem-aventuranças. Pelo nosso limite de tempo, eu não vou ler todas. Bem-aventurados os que perseguem com injustiça os justos, porque tanto serão perseguidos pela sua própria injustiça, que aprenderão a ser justos, e então deles será o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai-vos, todos vós que quereis rebelar-vos contra a lei, porque grande é o sofrimento que vos espera, e assim tereis de aprender a lição da obediência, pela qual ganhareis um grande galardão nos céus. Muito interessante essa analogia, né? Então é fato, meus irmãos, é fato que não existe milagre de construção repentina no plano do nosso espírito. Não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir melhorar, sermos os espíritos evoluídos. Tudo tem um tempo, tem um processo. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos nossos sentimentos e do nosso raciocínio, demanda tempo, paciência, perseverança e aceitação, como o professor Baldi falou, dessas tentações, desses sofrimentos. Continuando o texto. Continuando o texto, porque é um pedaço muito longo, eu fiz um resumo. Emmanuel também me simplifica dessa importância das tribulações e experiências, só que nos 3 importantes núcleos nos quais nós, seres humanos, transitamos. Então, Emmanuel vai pegar o exemplo na família, no trabalho e na religião. Então, ele diz que na família, os pais cuidam dos filhos enquanto são pequenos, mas depois eles necessitam demonstrar esforços por si próprios. No trabalho, ele dá o exemplo, o chefe orienta o aprendiz muitas vezes, até fazendo parte do trabalho para ele. Mas depois, ele tem que apresentar a sua própria produção. E na religião, o indivíduo encontra também um ambiente de esclarecimento por meio das aulas, das pregações, por meio da orientação dos nossos professores, mas não se deve ficar só nessa apreciação. Eu vou só à Escola Jesus Cristo todo domingo, eu assisto as pregações. Não é ficar só nisso. E Emmanuel vai nos alertar dizendo o seguinte: nas experiências religiosas, não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo. Mas, se não possui as raízes de segurança em si mesmos, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar os alicerces alheios. Quer dizer, não se deve repousar na firmeza espiritual dos outros, fugindo do próprio serviço evangélico, alegando várias desculpas, várias justificativas. Temos que vivenciar as experiências de serviço que nos propiciem a nossa melhoria e o nosso aprimoramento. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança, a caridade são conquistas, meus irmãos, mediante as experiências próprias que são necessárias. Na mensagem Seara de Fé, Emmanuel ele faz a seguinte pergunta: se a criatura surgisse instruída no berço, para que a escola da terra? Então, se todos nós já nascêssemos sabendo tudo, para que então a escola da terra? Qual seria a função da terra? Então, ele diz que a terra é uma escola. Então, todos nós sabemos como é uma escola, todos nós já passamos por ela. É um local de formação, de aprendizagem, de estudar, algo que ainda não sabemos.
né? Então nós viemos para aqui para estar estudando, vivenciando algo que ainda não sabemos, que ainda não dominamos, ou que está ainda muito adormecido lá dentro de nós. Fazer muitos exercícios, né? A Viviane Mosé é uma psicóloga que lida muito com educação. Então ela fala em seu livro, O Homem que Sabe, ela diz o seguinte, que a aprendizagem, ela exige atividade, exige ação. O aprendizado não acontece de fato se não implicar o aprendiz esforço, se não envolver esse aprendiz de alguma maneira. Quer dizer, ninguém pode fazer pela pessoa algo que é uma função dela. É a pessoa, somos nós que temos que assistir às aulas, que ler, que escrever e depois fazer os exercícios e aplicá-los. Eu lembrei muito de Cacau, uma irmã nossa da Escola Jesus Cristo. Cacau dá aula de matemática e ela ajudou muito meus filhos na época do pré-vestibular. E ela sempre falou da importância do aluno em fazer e refazer aqueles inúmeros, eram muitos exercícios. E para quem tinha preguiça de fazer aquele monte de exercício, Cacau dizia, não adianta vir à escola só para assistir às aulas, ninguém aprende por osmose, vamos fazer os exercícios, né? Então, meus irmãos, são experiências. São as experiências, quando realizadas de fato, que dão a firmeza ao conhecimento. E Emmanuel terminando a mensagem. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Na mensagem também Seara de Fé, Emmanuel aconselha: evitemos escapatórias diante da construção do bem que é dever nosso. Quer dizer, temos que parar de arranjar desculpa para a construção do bem que é dever nosso. Porque a finalidade da nossa passagem pelo mundo é o aprendizado, é a aquisição do espírito de serviço, é a obra do nosso aperfeiçoamento que é conquistado, como diz Emmanuel, por meio de labores duros e persistentes. E o último parágrafo. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Então, meus irmãos, para alcançarmos a vitória, que simbolicamente, né, ele diz a vitória, mas essa vitória simbolicamente significa a nossa transformação íntima. É importante que desenvolvamos a firmeza de nossa fé. Seu Rubinho, em sua pregação sobre o professor Clóvis, ele falou que o professor Clóvis foi um homem prudente na acepção do evangelho, porque ele edificou a escola Jesus Cristo sobre a rocha da fé, a rocha eterna da fé, que foi Jesus. Não a rocha, a pedra que é o nosso impedimento. Não, pelo contrário. A rocha, a pedra que simboliza a firmeza dos ideais contidos no Evangelho de Jesus. Isso é a escola Jesus Cristo. E aí eu pergunto para todos nós, o que temos feito nesse alicerce maravilhoso legado pelo professor Clóvis? Estamos repousando nele? Só se aproveitando da experiência espiritual do professor Clóvis? Ou estamos em ação, nos movendo para adquirir as raízes que nos darão segurança e assim podemos conquistar a nossa própria firmeza da fé? O professor Clóvis, nessa pregação que eu recorri para me ajudar a preparar o estudo, a parábola do semeador, ele faz também uma observação. Ele diz o seguinte: que espécie de terrenos temos sido nós? Ajudando até na reflexão que eu fiz anterior. Que espécie de terreno temos sido nós? Porque o professor Clóvis completa dizendo, e isso é que importa. É esse estudo de nós mesmos, de identificarmos como estamos, que é o mais importante.
temos aproveitado as experiências que a vida nos apresenta para nos tornar terrenos melhores e, consequentemente, mais firmes em nossa fé? Porque isso é uma questão de escolha íntima, é uma questão de escolha. Existe uma psicóloga e pesquisadora americana que ela demonstra, Sonja Lyubomirsky, ela demonstra por meio de pesquisas científicas que o que determina a felicidade do ser humano são as escolhas que esse ser humano faz. Porque escolher é criar. Através das nossas escolhas, nós criamos a nossa realidade. E tem uma frase de Charlie Chaplin que é atribuída a Charlie Chaplin. E eu considero importante nesse contexto. Charlie Chaplin diz o seguinte: hoje levantei cedo, pensando no que tenho que fazer antes que o relógio marque meia-noite. É a minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Então é escolha. Eu não estou querendo dizer que podemos escolher ter problemas ou não. Nós já vimos pelo livro A Lei de Deus, pelo professor Pietro Baldi, que os problemas eles são importantes para nós. Então nós não vamos escolher se teremos problemas ou não. Nós vamos escolher o como passar pelos problemas. O como passar. Como iremos passar é a nossa escolha. Passar pelos problemas aprendendo com eles, vendo um propósito neles ou nos revoltando contra eles. Ou apenas saindo do problema e nos acomodando, ficando lá parado, aproveitando da experiência do outro. Na mensagem Governo Interno, Emmanuel mostra que o nosso corpo, ele é como se fosse uma miniatura do universo e que é imprescindível nós tomarmos a rédea, nós governar o nosso corpo, estar atento às suas disposições, porque é nosso, para que possamos fazer as escolhas corretas, que nos trarão a felicidade, como a pesquisadora falou. Por que nos trarão a felicidade? Porque, e aí eu entro com o Evangelho, porque farão de nós um terreno fértil, farão de nós um terreno firme de fé. Por isso que a ciência está provando que traz a felicidade, a escolha certa, porque vai fazer a gente um terreno fértil, firme de fé. E assim eu encerro o estudo de hoje, citando mais uma vez nosso querido Emmanuel, porque ele nos mostra que há esperança, meus irmãos. Ele mostra que há esperança para todos nós nessa frase, quando ele diz: todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Falar de novo, para mim mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito. Podemos realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. É possível. Temos que observar a posição em que nos situamos, que tipo de terreno é o nosso coração, se estamos firmes ou não na fé, nos aparando no outro, e atender aos imperativos do infinito bem no tempo de agora, como disse o professor Clóvis na mensagem que eu li como preparação para a nossa oração. O nosso tempo é o agora. Nós vamos participar agora da obra do nosso aperfeiçoamento, da obra da nossa volta para Ele, de nosso retorno a Ele com a firmeza de fé em nosso coração. Que assim seja, vamos fazer a nossa oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, em teu nome, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Fique conosco, Senhor, que assim seja.